Obrigado. Só para dar uma animada aqui, eu prometo que eu não vou falar tão alto para atrapalhar os outros palestrantes. Vocês estão ouvindo bem? Poxa, que legal. Muitas pessoas aqui vieram prestigiar, algumas pessoas também viram o título da palestra e também se interessaram em vir. Super obrigado aí pela presença de todos. E eu tenho que dizer que eu também estou super feliz, né? Palestrar aqui no Mindsec, uma palestra que eu produzi, submeti, eles aceitaram. Poxa, que legal. Agora espero que vocês gostem também, né? Que não seja só mais uma palestra. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas Schutt, pode me chamar de Nick. Eu tentei formalizar muito meu nome, não deu certo, então podem me chamar de Nick. Eu comecei em tecnologia muito cedo, programando, eu vim da área técnica, depois eu movi para o Dark Side, a área de vendas, e agora eu estou tentando ir um pouco mais para conselhos também. Hoje eu estou atuando como o diretor de vendas para a Nozomi Brasil e sou presidente do conselho da Blockbit, uma empresa brasileira de Network Security. E também faço parte do conselho do MID, que é a parte de inovação, e também do Tech Kids, que é uma iniciativa muito legal para ajudar as crianças e os pais a terem uma postura melhor dentro da internet. E eu comecei com o Aeronport lá atrás, que época boa, hein? Nosso maior problema era só spam. Hoje em dia os problemas são muito mais complexos, né? Depois a Cisco comprou, eu fui trabalhar na Cisco, entendi como é trabalhar numa grande multinacional, mas depois também, já em 2010, mudei um pouco a transição. Eu acabei gostando muito de montar uma operação, trazer empresas do Vale do Silício e montar essa operação aqui no Brasil. Fui para a Zscaler, lá em 2010 na Cloud, imagina, quase não tinha tanta conectividade como tem hoje. Depois a FireEye, Zero Day, e depois também fui para a Forescout e Microsoft. Tem uma turma aqui da Microsoft também, obrigado por prestigiar. E a Nozomi, para a parte de segurança industrial, que é um problema muito grande, né? Toda a transformação digital, indústria 4.0, cresceu muito a superfície de ataque. O 5G também vai ainda piorar tudo isso. E eu nunca imaginei que em mais de 20 anos de carreira eu ia ver a cibersegurança gerando um impacto em continuidade de negócio. O negócio parar, não produzir. Lógico, não é legal ser atacado, perder um usuário e senha, né? Tem questão de ação em bolsas e tudo mais, mas uma empresa parada, tendo quase os negócios fechados, realmente a gente está num momento muito crítico. E aí, com tudo isso, eu vinha pensando, né? Resiliência cibernética, será que é mesmo a abordagem? Eu já fiz muitas palestras de resiliência cibernética, eu ouvi muitas palestras aqui de resiliência cibernética também, mas a gente já vem falando disso há tanto tempo e a gente não conseguiu solucionar ou melhorar o nível. Solucionar a gente nunca vai solucionar, né? Então não foi uma boa colocação. Mas melhorar o nível de segurança, reduzir a superfície de ataque. E eu estava vendo um vídeo do Bruno Perini e ele falou de antifragilidade, mas para a área de investimentos. E ele mencionou o Nicolás Nassim Taleb, meu xará, e eu li o livro dele para tentar entender. A leitura é bem complicada, tem muito material já, resumos, vídeos, foquem nisso, né? Mas eu vi que fazia todo sentido resiliência, sair de foco e entrar esse conceito da antifragilidade. Eu fiz toda essa introdução aqui para perguntar para vocês quem já tinha ouvido esse termo antifragilidade. Bastante, muito legal, né? E principalmente quem é da área de investimento, o board, ele entende muito essa abordagem de antifragilidade, então está fazendo muito sentido. Que também essa minha decisão de fazer parte do board é ajudar os CISOs, ajudar as empresas a terem mais investimentos para o dia a dia. Então, hoje, no meu ponto de vista, a antifragilidade cibernética é chave para a gente garantir a continuidade de negócio. Então, vou fazer uma pequena introdução para vocês. Qual que é o conceito? A antifragilidade é um conceito. Tem várias coisas que você pode fazer para atingir esse estado. Então, eu desafio a vocês, realmente, né, propor essa nova abordagem de deixar a resiliência de lado e entrar de cabeça aberta para o conceito da antifragilidade. A parte do frágil, eu acho que é natural para todo mundo, né? Frágil, uma taça, né? Quando a gente vai viajar, coloca aquele adesivo na mala para tomar cuidado, porque o que é frágil, ele é totalmente averso ao choque. Imagina, você vai lá e tem um impacto muito grande na taça, ela vai quebrar na hora, não tem como. Mas o que o Nassim Taleb desenvolveu nesse livro, e ele criou essa palavra antifragilidade, por quê? Porque não existia. A gente sempre falava que antifragilidade, que o contrário de frágil era o quê? O robusto, o resiliente, mas não representa de maneira fidedigna. Por quê? Quando a gente sai do antifrágil, vou colocar aqui um exemplo da Grécia, por exemplo. Quando a gente vai lá e tem a mitologia, fala do antifrágil, a Fênix não é um bom exemplo? Ela ia lá, ela morria e renascia das cinzas. Se ela morria através de um tiro, ela não voltava à prova de bala, certo? Ela ia voltar exatamente como ela nasceu.
E com isso você não tem uma melhora em todo esse processo. Então, a Fênix realmente ela acaba sendo muito resiliente nessa abordagem dela. E eu acho que o melhor exemplo para falar de antifrágil acaba sendo o quê? Lembra dos 12 trabalhos de Hércules? Que tinha a Hidra de Lerna? Então, quando ele cortava uma das cabeças, automaticamente mais 2 cabeças surgiam. Cortava uma cabeça, mais 2 cabeças surgiam. E ainda tinha uma das cabeças que era imortal. Então, para ele conseguir vencer, ele tinha que cortar a cabeça, cauterizar, e essa que era imortal, ele colocou uma pedra do tamanho do mundo para que ela... Então, ela não chegou a morrer, né? Ela ficou imobilizada lá no canto. Mas olha que interessante, a Hidra de Lerna, ela buscava o choque, porque com o choque ela se tornava mais forte, ela se tornava cada vez melhor quando ela era atacada, quando ela era ferida. Então o conceito de antifragilidade é exatamente esse. O jogo da cibersegurança, algo que é muito importante a gente entender, é um jogo infinito. Eu vou me aposentar, vocês também vão passar, vai vir uma nova geração e cibersegurança só vai estar cada vez mais desafiador. Então, na hora que você muda a cabeça e fala, não tem quem que vai ganhar ou quem vai perder esse jogo, que esse é um jogo infinito, você fala, opa, eu tenho que ter uma abordagem que seja adequada e que perpetue durante todo esse tempo. E a antifragilidade, quando eu comecei a ler o livro do Nassim Taleb, ele tem uma lista de várias coisas que se identificam com antifrágil. E não é que ele tinha colocado cibersegurança lá? Então eu falei, opa, estou no caminho certo. Então, para compor a antifragilidade, eu vou falar primeiro do intervencionismo ingênuo, que eu tenho visto muito na Nozomi, que a gente está levando a parte de segurança para as indústrias. Quando você vai para a área da indústria, o sistema é legado, tem hub que não é gerenciado, switch que não é gerenciado, tem hub, tem Windows 7. Quando o pessoal de TI ou segurança foi ajudar a área da indústria, o que eles fizeram? Um scan de vulnerabilidade. Adivinha o que aconteceu? Parou a linha de produção. Você foi lá e aplicou o patch, parou de gerar energia. Você foi lá e fez alguma atualização, perdeu o suporte daquela máquina que vale milhões. Então, o intervencionismo ingênuo, o que é esse conceito? Se você não sabe o resultado que uma ação sua vai causar, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Nada. Porque o problema pode ser tão maior que vai gerar um alvoroço enorme e você não vai querer isso. Temos outros vários exemplos de intervencionismo ingênuo, acho que no Brasil a parte da política, os governantes acabam sendo um bom exemplo. Fazem várias medidas, eles pensam só no curto prazo, não estudam o impacto geral e acaba gerando um problema enorme para toda a população. Esse conceito do intervencionismo ingênuo ficou claro para vocês? Perfeito. Então, é uma das abordagens que vai compor todo esse arcabouço que é a antifragilidade. O próximo é o efeito Lindy. Lindy é uma delicatessen lá em Nova York. Eles até comentam que a torta de lá não é tão boa, mas quem que se apresentava lá? Os primeiros stand-up comedies aconteciam lá. Então, eles iam se apresentar e eles começaram a notar uma coisa. Quanto mais tempo um comediante se apresentava, ele tinha mais chance de permanecer lá pelo dobro do tempo, no mínimo. Então, se eu sou um comediante novo, chego lá, a chance de eu me apresentar, o pessoal não gostar e eu não estar mais presente é muito grande. Agora, se eu fui essa semana e fui chamado para a próxima, opa, eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Fiquei uma semana, vou ficar 15 dias. Fiquei um mês, fico mais um mês. Depois isso foi até comprovado cientificamente. Mas é o teste do tempo. O efeito Lindy, ele é o teste do tempo. Então, um livro, por exemplo, que tem 100 anos, 200 anos, e nós estamos lendo, é um livro que foi provado no teste do tempo. Será que o best-seller que está lá hoje em primeiro lugar vai ser o que a gente vai estar lendo daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos? Então, o efeito Lindy, para a cibersegurança, a correlação que eu fiz é fazer o básico bem feito. Eu adoro falar de machine learning, inteligência artificial, criptografia quântica, mas aonde a gente está tem dos maiores desafios. Sistemas legados, protocolos que são para estar dentro de casa, expostos à internet, não ter duplo fator de autenticação, não ter uma higiene básica dentro do processo de implementação de patch, visibilidade, inventário. Se você pegar aquele relatório do Fórum Econômico Mundial, há muitos anos ele fala visibilidade, inventário, cibersegurança está lá, só que fazer o básico bem feito não dá manchete, não dá caso de uso em revista. E é chato fazer, não é sexy, não é elegante, é processo, é burocracia, são métricas, são indicadores.
Mas se você fizer o básico bem feito, você vai estar tão à frente da média do mercado que a tua chance de ser atacado ela é menor. Eu vou tirar da equação Nation State Attack, que é um motivador muito grande, não tem a ver com o nível de segurança, né? Mas se você pensar no cybercrime como uma operação financeira, só para vocês terem ideia, no ano passado eles faturaram 6 trilhões de dólares. Você acha que vai acabar? 6 trilhões de dólares é muito rentável e é muito difícil eles irem para a cadeia. Então, com isso, só vai tender a piorar. E se você pegar os próximos 5 crimes que tem, tráfico de drogas, armas, pessoas, não dá o que o pessoal está conseguindo ganhar com cibersegurança. Então, quando você fala fazer o básico bem feito, eu conto uma piada, vou usar o Dani aqui, meu amigo. Eu não preciso correr mais que o Leão, eu preciso correr mais que o Dani. Porque se estiver muito difícil atacar o Nick, ele está mais vulnerável, ele vai nele e eu tenho tempo de escapar. Fez sentido essa abordagem do básico bem feito? Muito bom. E essa é a primeira dica, né? Se alguém tiver dúvida do que fazer, duplo fator. Se alguém tiver dúvida do que fazer, bom gerenciamento de aplicação de patch, sistemas legados e tudo mais. Outra coisa que a gente sempre debate é a questão do investimento, né? Quando eu fiz a palestra do Blockbit, a gente falou bastante sobre isso. O budget ele é limitado. Eu não consigo ter dinheiro, né, para sempre dentro da empresa. Às vezes eu falo com alguns executivos, eles falam, Nick, eu vou investir 10 milhões agora e eu resolvo isso. Falar, meu amigo, o problema é um pouco mais complicado que isso, né? Que legal se você puder investir 2 milhões agora, no próximo ano 1 milhão, talvez no outro ano 3, mas você nunca vai deixar de investir. Mas quando você tem esse desafio, né, da quantidade de investimento, e sempre quando a gente fala de board, levar essa linguagem de risco, eu vi várias palestras aqui que falam dessa linguagem de risco, é muito importante para ajudar o negócio a tomar uma decisão correta. Mas nunca vai ser igual o CISO do Bank of America, que falou que o CEO deu um cheque em branco para ele fazer o que fosse necessário em cibersegurança, porque ele não queria estar na primeira página do jornal. Então, quando você pega esse budget, que ele é limitado, como que eu vou investir? Lembra que a gente falou de fazer o básico bem feito? Vamos investir nessas soluções para você realmente conseguir ter visibilidade, inventariar indicadores. Quando a gente fala do básico bem feito, hoje já tem diversas soluções, né, para você ter um duplo fator de autenticação, uma biometria. A Microsoft tem algumas incríveis lá. Desde quando eu entrei, você já não usava senha, é passwordless. O que eu falava muito era do mundo sem senhas, né? Então, fazer um investimento, seja uma atualização de hardware, seja colocar algum processo, lógico, não dá fricção para os executivos da empresa não adotarem, para o pessoal de desenvolvimento, arquitetura não implementar, mas com esse investimento você já consegue fazer uma base muito bem feita. Isso vira um processo dentro da empresa. Então, para você fazer essas coisas que são básicas, será que eu vou investir 70% do meu orçamento? 80% do meu orçamento? Lógico. Onde estão as joias da coroa? Os dados mais importantes, as aplicações mais críticas? Aí você vai investir em tecnologias mais disruptivas, que tenham machine learning, que tenham inteligência artificial, que tenham a parte da criptografia quântica. Mas você não vai ter dinheiro suficiente para fazer isso para todo mundo. Então, esses 10%, 20% de alta tecnologia, focar esse investimento nas aplicações que são mais críticas para o teu negócio. E a estratégia Barbell, quando a gente fala de finanças, é exatamente isso, né? Você ter no teu portfólio o teu dinheiro alocado de uma maneira que você não vá chegar à falência, né? São investimentos mais conservadores, mas por que não 10% em investimentos de altíssimo risco? Quem sabe um dia esses 10% não vão virar os 80% do seu capital. A estratégia Barbell também ficou claro para vocês? Top? Beleza. O conceito da via negativa. Esse aqui é um pouco complexo. Eu espero que eu possa explicar de uma maneira bem simples para você, usando um alerta que tem dentro da tua solução de CIEM. O que a via negativa diz? Que uma desconfirmação é muito mais poderosa do que uma afirmação. Eu bloqueio tantos ataques por dia. Muito legal, né? Eu faço, né, tantos bloqueios de e-mails maliciosos. Muito legal. Mas na hora que entrar um ataque, que, né, olhar lá nos alertas e falar, opa, o que é isso aqui? Está estranho. Vamos investigar? Está com cara de malware, está com cara de ataque, está com cara de engenharia social. Você vai pesquisando, vai analisando isso. Chegou no endpoint, o que ele está, né, se aproveitando desse endpoint, como que ele está fazendo uma chamada para fora. Você investiga tudo, você descobre que é o quê? Uma aplicação mal desenvolvida. Tinha tudo a ver com malware, mas não era um malware. Por que essa desconfirmação foi tão poderosa? Porque o teu processo funcionou. Você conseguiu identificar lá na ponta todo o ciclo do ataque, as perguntas foram feitas, né?
os times interagiram e você chegou a essa desconfirmação no final. Então foi tão valioso esse processo porque você validou internamente como tudo está acontecendo e, pelo visto, tudo funcionou bem também. Um outro exemplo que eu dou de desconfirmação é o seguinte: não está acontecendo nada, está tudo muito tranquilo. A gente até desconfia, né? Fala, gente, não está acontecendo nada, né? E aí você, com a cabeça do atacante, passa a fazer algumas simulações dentro do teu ambiente, fazer algumas consultas, alguma pesquisa, né? Pegar algum thread Intel para plotar ali dentro, ver se está acontecendo alguma coisa, rodar alguns IOCs. E qual que foi a confirmação no final do dia? Estava tudo bem, não tinha nada. Olha que desconfirmação poderosa também. Então ficou claro esse conceito da via negativa? Então a gente consegue colocar mais uma visão dentro desse grande guarda-chuva, que é a antifragilidade, para você conseguir ter essa postura ideal. Um outro exemplo que eu dou, que também faz parte da abordagem da antifragilidade, mas é um livro à parte do Nicolas Nassim Taleb. Ele comenta que esses livros um box, né, que um faz parte da costela do outro, né? Então, se você está lendo Skin in the Game, vai ter o Cisne Negro. Se você está lendo o Cisne Negro, vai ter antifragilidade. Então, eles acabam se complementando. Quem tiver interesse de ler, pode ler um. Não necessariamente tem que seguir uma sequência cronológica, né? E o Skin in the Game é algo muito importante, seja para o usuário. Poxa, quantas vezes eu já não falei também, né? O problema é do usuário. Poxa, o usuário só atrapalha e tudo mais. E esse eu aprendi na Microsoft, né? Eles conseguirem empoderar o usuário. Eu vou empoderar o usuário não é só fazendo o teste de phishing, é explicando o impacto que vai ter se isso gerar uma parada dentro da empresa, se vazar um código-fonte. Então, o colaborador ele passa a entender o impacto de tudo isso. Então, acabou sendo um exemplo muito legal. Outro exemplo que teve lá na Microsoft era um ambiente seguro para você reportar algo que você talvez tenha feito errado. Chegou um e-mail, na correria do dia a dia, eu vou lá e clico no link. Ixi, putz, está errado esse site aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Muitas empresas que não têm um ambiente seguro, o que você faz? Faz de conta que não aconteceu e toca o barco. Só que daí isso começa a se alastrar na empresa de uma determinada forma que a pessoa de segurança falaria, poxa, se aquele cara tivesse falado lá no início, a gente tinha evitado muitos problemas. Então tinha um canal seguro para você reportar isso. Na hora que você reportava, as medidas eram tomadas e você ajudava a salvar o dia. E quando você salvava o dia, você também era reconhecido por isso e também ganhando kudos ali por uma postura adequada. Eu sei que não é fácil, mas é muito importante, né? O colaborador, o usuário, ser empoderado dessa maneira. Lógico, muitos treinamentos para o pessoal de TI, muitos treinamentos para o pessoal de segurança, mas como a gente vai falar com o board, né? Como que a gente vai tangibilizar o desafio que a gente vive no dia a dia com ele, no dia a dia em cibersegurança e engajar eles nessas iniciativas? Um exemplo que eu dou que tem funcionado é chegar na sala com os executivos e falar assim, agora, se tocar o alarme de incêndio, todo mundo aqui sabe o que fazer? Espero que sim, né? Às vezes eu ouço que não, ninguém sabe o que fazer. Gente, tem que largar tudo, ir para a próxima saída de emergência e se encontrar no ponto de encontro. Por que a gente sabe fazer isso? A gente treinou, tem um procedimento da CIPA, evacuação de prédio, né? E eles vão fazendo o que também? Cronometrando. Poxa, dessa vez a gente demorou 20 minutos para evacuar o prédio. O que aconteceu que a gente não conseguiu reduzir esse tempo? Porque se a gente reduz esse tempo, vidas são salvas. Então, é esse mindset. Aí quando eu falo isso, os executivos, tá bom. E a próxima pergunta que eu falo é, e se a gente for criptografado agora? Nenhum sistema mais aqui funcionar. A gente não conseguir prestar o serviço para os nossos clientes. O que a gente faz? Ah, não, mas isso não vai acontecer. Vai acontecer, a gente vai fazer esse exercício aqui agora. Aí o pessoal já fica desconfortável. Então, esse é o gancho que a gente precisa ter para um plano de continuidade de negócio, um plano de resposta a incidente. E você pode começar com um simples tabletop, simulando alguns dos últimos ataques que aconteceram e mostrando qual que seria o impacto dentro da empresa. Tem vários exercícios legais de fazerem que chega até o ponto, quando o CEO se engajou nessa causa, de ele mesmo escrever qual que seria a comunicação dele para o mercado. O pessoal de comunicação reavalia e depois é feito um exercício. Olha só, dessa maneira que você comunicou, o problema era desse tamanho. Do jeito que você falou, gerou uma insegurança muito maior e o problema agora é esse. Para você treinar. Porque o que acontece? Eu já participei, acho que de uns 20, 25 respostas a incidente, quando eu estava na FireEye Mandiant e também na Microsoft. Quando o teu ambiente está criptografado, dá dor de barriga, dá tremedeira,
Você tem que dar um abraço na pessoa, levar uma água, porque assim, o negócio está parado. Você não sabe o que fazer. Tem alguns que falaram, não, peraí, eu tenho um plano, está aqui na gaveta. Falo, mesmo? Agora você vai ler o plano? Você não está conseguindo nem processar. Outra coisa que acontece num processo de resposta a incidente é chegar e falar assim, a gente vai passar por esse processo em 2 semanas. Não, a gente tem que voltar operando amanhã. Não, você tem que entender que são 2 semanas. Tem gente que vai ter que descansar, tem turno que vai ter que ser feito, vai ter que ser um parceiro acionado para nos ajudar em toda essa campanha. Isso já tem que estar escrito, você tem que saber para quem ligar, o que fazer. Então, era a Nike que eu tinha ouvido falar que eles eram os que mais treinavam. Era a cada quarter, eles faziam um exercício diferente. Deixa o presidente incomunicável, vamos ver se mesmo assim a comunicação sai. O CISO está com dor de barriga, não aparece aqui na empresa. Tudo vai funcionar sem o CISO? O processo que foi desenhado, estabelecido, o parceiro vai retornar em tempo hábil? Então, o treinamento ele tem que ser constante. Tomara que nunca aconteça. Mas se acontecer, vai ser quase que automático. Você já vai acionar, vai clicar, vai levantar, vai fazer, vai chamar as pessoas. Porque a gente tem visto coisas hoje tão bárbaras. Por exemplo, tinha um ataque que o atacante estava fazendo parte da reunião do Teams. Teve um último ataque que ele mandou no Slack da empresa a comunicação. Então, os ataques estão tão complexos que a gente tem que ter esse plano muito bem treinado e saber muito bem com quem a gente está interagindo para resolver esse problema. Então, quando eu falo skin in the game, é skin in the game do programador, é o skin in the game do executivo, do board, para dar esse terreno, para aprovar os investimentos que são necessários para a gente ter uma melhor postura de segurança. O skin in the game também fez sentido, né? Então, mais um que a gente coloca para esse arcabouço aí de possibilidades dentro da antifragilidade. E o cisne negro? Vocês lembram da história do cisne negro? Por um longo tempo na história, só se conhecia o cisne branco. Então, não existe cisne negro, não existe cisne marrom, não existe. O que aconteceu? Na Austrália, depois de um tempão, descobriram o cisne negro. Tinha uma peculiaridade dele que ele não fazia nada migratório, ele realmente ficava só naquela região. Então, como não tinha essa comunicação, não tinham tantas viagens e tudo mais, não se tinha conhecimento. Então, estabeleceu-se que só existe cisne branco. O que acontece com essa abordagem? Muitas empresas que eu converso, eles falam assim, Nick, para que eu vou fazer isso? Nunca vai acontecer comigo. Poxa, mas olha, aconteceu na tua vertical. Nossa, aconteceu com... Não, comigo não, imagina. Nem preciso me preocupar com isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para o negócio, para o CISO, para a pessoa de TI, ter essa premissa tão dura. Porque a história já comprovou que isso existe. Pode ser um crash na bolsa, pode ser uma pandemia ou pode ser um ataque devastador para o seu negócio. Então, quando você leva essa abordagem para os executivos, como estão associados todos esses temas, também com a parte de investimento, também com a parte de negócio, começa a reverberar mais a ideia com eles. Eu não estou dizendo que vocês vão falar isso e tudo vai se resolver. Você vai ter que falar várias vezes, mas você está falando o linguajar deles, né, ou delas, do dia a dia que está funcionando bem. Então, essa questão do cisne negro também, tranquilo, né? Então, a última, só para finalizar, tem outros pilares que você pode usar para compor essa estratégia de antifragilidade. Eu trouxe essas, que eu acho que elas são as mais importantes para ter essa postura mais adequada para os desafios que a gente tem hoje. E para fechar, eu só gostaria até de ler essa frase, que eu acho que representa muito o que a gente está passando, né? E qual deveria ser a postura ideal. A gente não é o dono da verdade, a gente realmente não tem certeza de tudo que vai acontecer. Mas se você basear a sua abordagem em menos certezas, aceitar mais as incertezas e tomar decisões baseadas em probabilidades e cenários de exposição, isso faz todo o sentido do mundo para o negócio, para a tua tomada de decisão no dia a dia e, com certeza, você vai ter uma postura melhor para os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, tá bom? Então, essa era uma breve exposição dessa abordagem de antifragilidade. Aqui estão meus contatos, eu sou super acessível, mandem perguntas, eu mando essa apresentação para vocês também. Tem algumas que eu já gravei na internet, está disponível lá, se quiser mandar para alguém assistir, eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir aí ter muita longevidade e também projetos bem mais seguros. Nicolas, super acessível, mas vocês viram que ele joga o amigo para o leão, né? Perceberam essa parte. Bom demais. Nicolas. Obrigado. Pessoal, perguntas para o Nicolas, temos 5 minutos e meio. Quem gostaria de fazer pergunta? Pode ser pergunta ou também algum caso que vocês passaram que tem
ou faz sentido com isso que vocês queiram colaborar com a turma, tá? Bom, muito bacana. Boa tarde, Nick. Tudo bem? Eu sou o Luiz, trabalho na De Pascoal. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje as empresas já estão assim, muito preocupadas com a questão do DLP, né? E se preocupando menos com a questão básica, que nem você demonstrou. Isso é um perigo gigante, não é? Com certeza. Ótimo exemplo que você trouxe. Porque dos últimos vazamentos de dados que tiveram, qual envolveu, por exemplo, quebra de chave criptográfica? Nenhum. O dado estava exposto, o dado estava aberto. Então, quando você evoluir um pouco mais na tua estratégia, você tem que criptografar teu banco de dados, o notebooks, os dados sensíveis. Eles têm que estar dessa maneira. A gente tem falado muito de API. Muitos dos últimos vazamentos de dados eram APIs que não tinham os controles necessários, né? Então, com isso, o atacante conseguiu vazar um banco de dados inteiro, um CRM inteiro, com pequenas consultas, né? Então são essas coisas básicas, né, que a gente nem falou de DLP ainda, né? Mas sim, DLP vai fazer parte da estratégia. Mas será que tem que começar por ele? Eu concordo com você, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer no meio do caminho. Enquanto o microfone chega lá, se vocês puderem escanear o QR Code e avaliar a palestra, eu super agradeço. Oi, Nick, beleza? Meu nome é... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Perfeito, meu nome é Benhur, eu trabalho com o AppSec Specialist, em algumas consultorias. E quando eu chego nas empresas, na maioria das vezes cara, não temos nada de desenvolvimento seguro, etc, né? E a gente gostaria de começar. Quando tem esse posicionamento, existem muitas iniciativas que a gente pode iniciar, né? E eles diferem muito em cada cenário. Tá. Na tua recomendação, poxa, cheguei em um lugar e, cara, eu preciso fazer o básico, vamos começar no básico. Mas esse básico precisa ser priorizado. Pudesse citar 3, assim, por ordem. Cara, começa por aqui, depois vai por aqui e depois vai por aqui. Qual que seria? Perfeito. Eu usaria primeiro o skin in the game, né? Só fazendo um paralelo aqui com a palestra, que todo mundo entenda a importância de se fazer isso. Por mais que a empresa esteja chamando, imagina quantas pessoas você tem que tocar para fazer, por exemplo, um desenvolvimento seguro por design. Um desenvolvimento compliance por design ou privacy por design é muito difícil. Então, algumas conversas, né? Ou ter um departamento também que vai ter alguns champions dentro de squads e tudo mais, né? Não que você tem que contratar só pessoas de segurança. Você viu que alguém se identificou, traz, né? Para ser um representante teu, um agente transformador dentro desse grupo, né? E aí, durante todo esse processo de desenvolvimento, ter o acompanhamento. Não dá para você chegar só lá no final e fazer todos os testes, todas as avaliações, porque depois para corrigir é muito mais complicado. Então você já começou com o mindset de desenvolvimento seguro, você já vai desenvolvendo e testando, você já consegue ter ali um balanço, né, para qual a direção você está indo. E eu acho que também usar ferramentas, toda a parte de automatização de testes e tudo mais, a gente tem um gap gigante de profissionais, né? Então, quando você usa automação para efetivar esses testes, eu acho que você ganha uma escala maior. Eu acho que esgotamos o tempo. Obrigado pela presença, por prestigiar a palestra. Obrigado por terem votado. Eu vou estar por aqui. Fiquem à vontade da gente conversar depois, tá bom? Valeu. Obrigado, pessoal.